Antes da gente mergulhar no mundo dos recursos expressivos, é fundamental que a gente compreenda o papel do setting na arte-terapia e como acontece o fenômeno da transferência, quando a gente tem um terceiro elemento, que é a arte. O termo setting se refere ao conjunto de condições e ações que sustentam um processo terapêutico. Isso vai incluir aspectos concretos, como o local, a duração, a frequência das sessões, o sigilo, o pagamento e também elementos subjetivos como a postura do terapeuta, a constância, a neutralidade e a qualidade e presença. O setting vai funcionar como um continente psíquico, um enquadre que oferece segurança para que o paciente possa se expressar, regredir, projetar, criar, elaborar suas experiências emocionais, experiências psíquicas. Então é o espaço que precisa ser seguro e o paciente precisa receber o suporte e o acolhimento do terapeuta, principalmente quando ele entrar numa zona de loucura, né? Isso o Winnicott fala sempre. Então é importante que a gente favoreça um vínculo seguro e ofereça um espaço simbólico onde as transformações psíquicas profundas possam acontecer. Segundo Winnicott, que manejou o setting analítico com maestria, ele vai definir o setting como um ambiente facilitador com um analista real, disponível para se adaptar às necessidades do paciente. A adaptação do analista, nesse caso, passa a ser uma norma. Para ele, o setting vai ser, além do espaço físico, né, dos horários previstos, vai ser um espaço de encontro. E ele propõe um espaço entre, que vai surgir na relação analista e analisando. E é nesse espaço onde vai acontecer o que a gente chama de brincadeira, a zona de jogo, a zona lúdica. É aí que a expressão criativa acontece. Esse espaço entre se constrói apenas na relação terapêutica. A interpretação do material produzido não deve ser feita ao pé da letra, gente, tampouco com uma base, né, nos dicionários de símbolo, em tudo aquilo que já está pronto. O que se propõe aqui é um diálogo vivo, questionador, poético e aberto, como bem lembra Melo Filho. Um espaço que acolhe o humor, a citação de um poema, um conto, uma canção lembrada a dois. Agora vamos entender como se constitui o setting terapêutico em zona de ateliê, em zona de arte. Existem 3 dimensões principais, a subjetiva, a relacional e a física. E cada uma delas é fundamental para que esse espaço funcione como um território fértil para o desenvolvimento e amadurecimento do nosso paciente. A dimensão subjetiva vai se referir à capacidade do paciente de conquistar a sua própria subjetividade, é o caminho de individuação que o Jung fala. Isso é, ele vai se reconhecer como sujeito da sua história, né, na sua dor, como é a história, qual é o mito que atravessa essa pessoa. Então ele vai poder acessar sentimentos de luto, empatia, desejos de reparar, desejos de integrar, né, as partes que foram negligenciadas no seu desenvolvimento emocional primário. Em relação à dimensão relacional, o foco do terapeuta ele vai estar em interpretar as obras de arte, em acolher o que é dito, em focar na relação terapêutica e como o paciente vai viver essa relação e essa transformação dentro da relação triangular, paciente, obra, terapeuta. E a gente vai aprofundar nessa dimensão mais à frente, tá? Porque aqui é só um resumo. Existe uma outra dimensão, que é a dimensão física, que diz respeito ao espaço físico mesmo. E como é esse espaço físico no contexto, no enquadre da arte-terapia? Quais são as possibilidades de espacialidade quando falamos de uma clínica em zona de arte? Em terceiro lugar, nós temos a dimensão física. Existe essa terceira dimensão do setting que diz respeito ao espaço físico e físico mesmo. Como é que é esse espaço físico no contexto da arte-terapia? Quais as possibilidades de espaço quando falamos de uma clínica em zona de arte? Os materiais artísticos devem estar sempre disponíveis, acessíveis e dispostos de uma forma estimulante, convidando a experimentação e a liberdade de escolha do paciente.
Eles são selecionados com cuidado, considerando tanto o seu potencial expressivo quanto simbólico. A variedade é importante. Tintas, papéis, colagens, argila, tecidos e outros suportes devem estar sempre presentes para que o paciente tenha os recursos expressivos variados à disposição da sua expressão criativa. Eu recomendo que haja uma pia no local de atendimento, até porque muitos pacientes podem se sentir incomodados, né, depois de muita sujeira, muito caos e precisam se limpar. Isso também faz parte do processo com as crianças, né, o processo de limpeza. Que você tenha também sempre uma mesa de trabalho, itens de organização para armazenar os materiais e atenção. Cada obra que é produzida pelos seus pacientes é material de análise e deve sempre, gente, ficar guardado em segurança, fora das vistas dos outros pacientes e de outros terapeutas que usem o espaço, faz parte do sigilo. No meu consultório, cada paciente tem uma gaveta onde eles guardam as suas obras acabadas e inacabadas. Para as obras tridimensionais, eu recomendo utilizar caixas de papelão, uma para cada paciente. Você pode guardar as obras tridimensionais. Em relação a divã, na minha opinião, você pode escolher se você quer um sofá, um divã, poltronas, ou se você vai manter o setting tradicional. Depende da sua abordagem. No meu consultório, eu utilizo um sofá, poltronas, e, enfim, a gente tem um tapetão, onde a gente pode trabalhar com os recursos corporais, com teatro. A gente tem um espaço de mesa também, onde a gente vai colocar a mão na massa com os materiais, né, mais bidimensionais ou tridimensionais. Temos jogos, onde eu também trago para ativar algumas funções, né, do sujeito, que pode ser, por exemplo, começar uma história, contação de história, trabalhar o foco, trabalhar para a criança ou até para o adulto se desinibir. Depois eu vou mostrar para vocês os jogos que eu tenho aqui no consultório. O banheiro, né, como eu já falei anteriormente, que é muito importante, não tem como você atender sem ter um espaço com pia, um banheiro, um espaço para a pessoa também ter ali a sua privacidade.